Oi, tudo bem? Muitos de vocês me deixam sempre comentários pedindo para eu compartilhar um pouquinho como é a minha rotina. E eu sei que existem vários vídeos maravilhosos aqui no YouTube que a pessoa filma desde o momento que ela acorda, ao longo de todo o dia. E, gente, eu ainda não consegui encontrar uma maneira prática de fazer um vídeo lindo como esses que existem, tá? Eu prometo que quando eu conseguir, eu vou postar aqui pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar então como tá sendo a nossa rotina atualmente, nesse período que a gente tá vivendo, porque eu acho que tem alguns insights importantes que podem te ajudar a organizar a sua também. Se você ainda não estiver inscrito aqui nesse canal, aproveita para se inscrever e já deixa o seu like, porque no final você pode acabar esquecendo. Muito bem, estamos vivendo um momento particular da humanidade. Eu sou uma pessoa que já trabalhava em formato home office, eu tinha alguns trabalhos externos também, mas essencialmente home office. O que é novidade para mim é trabalhar o dia todo com os meus meninos em casa, tanto meu marido quanto o nosso filho. Então, tudo isso sugeriu uma série de mudanças que eu tinha que fazer na rotina. Quando eu me refiro à rotina, eu tô querendo dizer as atividades domésticas, as atividades profissionais, as atividades em conjunto com eles, as atividades de relacionamento com outras pessoas e as minhas atividades individuais, né, de saúde, atividade física, alimentação, entre outras. E eu tenho feito alguns estudos e alguns testes práticos com relação a essa nova rotina, essa configuração que a gente está vivendo. A primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: quando a nossa rotina muda, o nosso foco principal tem que ser em reajustá-la e não achar que isso vai acontecer por acidente, porque não vai. Porque à medida que a gente vai deixando as coisas rolarem meio sem foco, assim, o que acontece é que vai gerando muita frustração, porque a gente não consegue fazer as coisas, e também muito cansaço, porque a gente tem sempre muita coisa para fazer. Em qualquer configuração de vida, sempre a gente vai ter mais coisas para fazer do que tempo hábil para fazê-las. Então é questão de foco. A gente tem que reconfigurar a nossa rotina de modo que o dia a dia fique equilibrado e a gente consiga fazer o que tem que ser feito, mas também não vai fazer tudo ao mesmo tempo. É a questão de focar e priorizar. Para mim, reestruturar a rotina significa repensar os contextos. Eu vou explicar o que são contextos, que é um termo que eu tiro do método GTD, que é um método de produtividade que eu já uso há muito tempo, que eu falo bastante aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre GTD, use a busca aqui com sabedoria, porque tem bastante material, e tem um livro base que se chama A Arte de Fazer Acontecer, que foi escrito pelo David Allen. E nesse livro ele explica que o contexto, na verdade, tudo é contexto, né? Porque assim, são situações, são condições, são espaços que você cria na sua vida diariamente. Então muitas vezes você pode falar assim: eu não tenho tempo de escrever meu livro. Na verdade, você não precisa de tempo, você precisa de espaço. Você tem que criar espaço no seu dia a dia para você conseguir fazer as coisas. E pela minha experiência com produtividade e com o próprio método GTD, eu entendi que é muito importante que eu me conheça, que eu conheça as condições atuais da minha vida para conseguir identificar quais são os contextos que eu já faço naturalmente no meu dia a dia. O que é naturalmente? São coisas que naturalmente eu já faço. Então, assim, como que o meu nível de energia oscila ao longo do dia? Que momento do dia eu tô com mais energia? E aí, quando eu tô com mais energia, o que eu costumo fazer nesses momentos? Quando eu tô inspirada, o que eu costumo fazer? Quando eu tô concentrada, quais são as diversas atividades que eu costumo fazer? Então, o que a gente tá tentando pegar parece complexo, mas na verdade não é. Vou te ensinar a fazer, vou mostrar aqui o meu exemplo e você vai entender melhor. É você justamente aproveitar os momentos que você já tem no seu dia a dia, que combinam com você, com a sua personalidade, com as condições de vida que você tem. Nesse caso agora pode ser trabalhando em casa, como eu, e tentar agrupar as atividades, as tarefas que sejam parecidas, de modo que você não tem que ficar alternando entre diversos estados mentais ao longo do seu dia, porque isso é cansativo pra caramba. Por exemplo, se você já começa a se concentrar revisando um texto, se você parar de revisar e for fazer uma atividade completamente diferente, talvez a sua mente demore um pouquinho para mudar de um estado para o outro. Vale muito mais a pena você continuar ali concentrado e fazer outras atividades que demandem concentração do que ficar mudando. Outro exemplo prático: eu tenho um momento do meu dia que eu sempre tô indo para lá e para cá na casa, assim, que eu chamo de hora do rush, vou falar sobre ela aqui, que é um momento que eu aproveito para fazer essas coisas físicas mais em casa. Então, quando eu vou pregar um relógio novo na parede, vou lavar
louça, vou colocar a roupa pra lavar, vou pegar a roupa limpa e subir pra dobrar e guardar. Então, esse contexto, ele existe na minha vida. Como que eu posso aproveitar esse contexto da melhor maneira possível, de modo que eu não fique sobrecarregada e consiga ter uma lista de coisas a fazer dentro desse contexto que me permita analisar ali todo o tempo o que é mais prioritário pra eu fazer momento a momento. Então, basicamente, o que eu fiz foi refletir sobre o que seria um dia ideal pra mim nesse momento que a gente tá vivendo. Então, eu preciso trabalhar em casa o dia inteiro, tenho outras coisas pra fazer, não é só trabalho, não são só as atividades domésticas, né, de limpeza, comida, roupa, tudo, mas também é ficar com os meus meninos, fazer coisas minhas, eu preciso me cuidar, preciso fazer minhas atividades físicas, cuidar da minha alimentação, né, eu tenho o meu cuidado pessoal, tenho os meus estudos, eu estudo coisa pra caramba, então eu tenho bastante coisa pra fazer, e eu não quero ficar sobrecarregada. Pelo contrário, eu quero ter tempo pra descansar, eu quero ter tempo pra momentos de lazer. Como que eu consigo, então, pensar nesse dia ideal? Pra pensar nesse dia ideal, eu peguei o meu caderno, aqui está o meu caderno, e fiz um desenho, então, de como seria o meu dia ideal, quais seriam todas as atividades que eu teria que fazer para ter um dia ideal aqui, né, nesse momento de quarentena que a gente tá vivendo. Você consegue encontrar isso aqui que eu acabei de mostrar pra você nesse caderno num post que já tá publicado no blog, onde eu descrevo detalhadamente cada um desses contextos e atividades aqui, mas eu vou colocar algumas imagens aqui na tela para descrever pra vocês o que eu tô fazendo. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que para gerenciar o dia a dia existem duas ferramentas que são essenciais. Uma delas é uma agenda e outra é uma lista de afazeres. E aí, a ferramenta que você vai usar para cada uma delas, eu recomendo que sejam ferramentas diferentes, porque são focos diferentes. Quando você junta tudo, você fica ali, o foco fica confuso. Então é uma dica mesmo de produtividade nesse caso. Já tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre o que entra na agenda, boas práticas, o que deve entrar nessa lista de tarefas, lista de afazeres, como for. No GTD a gente chama de lista de próximas ações. Tem bastante material aqui no canal, dá uma estudadinha que acho que vai te ajudar bastante se você tiver dúvida com relação a essas ferramentas. Então, definir esse dia ideal, pega aí 15 minutinhos do seu dia, pega uma folha de papel, que nem eu fiz aqui com o caderno, e tenta descrever o que seria um dia ideal pra você, nessa situação que você vive hoje, levando em conta todas as suas obrigações profissionais, todas as suas obrigações em casa, e também coisas que, né, quanto tempo você tem que dormir pra você ficar bem, outras atividades suas de autocuidado mesmo, né, de higiene pessoal, de alimentação, de atividade física, de lazer, conversar com as pessoas, enfim. Quando você pensa em um dia ideal para você dentro dessa quarentena, como seria esse dia ideal? Tenta descrever de alguma maneira, porque descrever vai te fazer perceber algumas coisas que eu também percebi. Por exemplo, eu tenho um contexto para mim que eu chamo de deep work, que é um trabalho aprofundado, é quando eu trabalho bem concentrado em alguma coisa. Eu tenho muita coisa para fazer nesse bloco, né, nesse contexto. Não dá para eu ficar o dia inteiro nele. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar concentrada aqui o dia inteiro. A casa tá barulhenta, tem mais pessoas em casa comigo. Meu filho precisa mais de mim agora, né? Então ele vai me demandar mais. Então eu não tenho como me fechar numa bolha aqui no home office o dia inteiro. Eu consigo fazer isso em alguns momentos do dia, combinando ali com meu marido, pra ele ficar mais dando atenção pro nosso filho, e eu fico aqui concentrada, mas eu não posso simplesmente ignorar a realidade e ficar aqui o dia inteiro. Então eu uso uma pequena parte do meu dia pra fazer isso. E aí eu tenho que ter um foco excepcional, porque eu tenho sempre muitas coisas pra fazer nesse contexto, e aí eu tenho que escolher com parcimônia o que é mais prioritário e trabalhar naquilo naquele dia. Então eu vou descrever pra vocês como eu configurei o meu dia ideal, descrevendo cada um desses contextos. Cada um desses contextos é uma lista de tarefas, é uma lista de próximas ações, que no momento eu tô organizando numa ferramenta chamada Todoist. Se você quiser saber mais sobre o Todoist, ele é uma ferramenta gratuita, tem a versão paga também, mas a versão gratuita super atende, e tem vários vídeos aqui no canal, inclusive uma aula de quase 2 horas de como configurar tudo no Todoist, fica a dica. Na hora que eu acordo, eu acho que é adequado fazer uma espécie de check-in, é como eu chamo esse contexto, check-in. Ou seja, dar uma checada no mundo de modo geral pra ver se nada explodiu de noite. Porque assim, as coisas estão mudando tão rapidamente de um dia pro outro, nesse momento que a gente tá vivendo, que eu não quero começar o dia de maneira alienada, sem saber se algo aconteceu, se tem alguém da nossa família que não mora aqui com a gente, né, minha mãe, meus sogros, enfim, alguém
precisando da gente, né? Então, o que eu costumo fazer? Ainda na cama eu verifico a previsão do tempo, eu vejo a minha agenda pro dia só pra ter uma noção, né? Sempre fico ligada naquilo, dou uma olhada no WhatsApp, então assim, não fico respondendo tudo, eu só vejo se tem alguma coisa mais urgente, tá? Depois eu também, a mesma coisa pros e-mails, tem uma assistente que trabalha comigo na parte de atendimento e também tem outros prestadores de serviços que prestam serviço pra mim. Então eu sempre dou uma olhada pra ver se tem alguma demanda mais urgente, porque às vezes tem, né? Tipo assim, Thaís, olha, tem um aluno que tá com um problema de tal jeito que precisa dessa resposta urgente. Então, só o fato de olhar isso pela manhã, eu já trato as coisas urgentes com a urgência que merecem. O que não for urgente eu deixo pra responder depois. E aí eu vejo as notícias também, tanto nos jornais, nos aplicativos de jornal, quanto também no Twitter, que eu gosto de ver os assuntos do momento e tal. E daí esse é o momento que eu me dou pra me atualizar, porque antes eu tava vendo essas notícias o dia inteiro, eu tava ficando meio sobrecarregada com tanta informação. Então é uma dica também. Depois que eu faço esse check-in, que dura minutos, e é o tempo de acordar ali tudo, eu, de modo geral, não recomendo que você acorde e já pegue o celular pra ver as coisas, mas eu tenho uma disciplina pra fazer isso, então eu sigo essa ordem que eu comentei aqui com vocês, não fico ali deitado o tempo inteiro respondendo mensagem, entrando nas redes sociais, não é isso que eu faço. Então você tem que ter uma certa disciplina. Se você é aquela pessoa que pega o celular e não levanta nunca mais da cama, talvez o seu contexto ali tenha que ser um pouquinho diferente na hora que você acorda. E vale dizer, tá, que tudo isso que eu tô comentando, os contextos não tem a ver com o horário em si, são contextos que existem na minha vida, de modo geral, que eu identifiquei ali ao longo do meu dia, que são naturais pra mim, então eu simplesmente condensei em listas de coisas a fazer, porque são os contextos que eu tenho. Então nesse momento que eu acordo, eu gosto de fazer esse check-in pro meu dia, não importa se eu acordei às 5 da manhã ou se eu acordei 11h30 da manhã, quando eu acordo, eu faço isso. Aí na sequência tem o que eu chamo de hora mágica, que na verdade, eu vou falar um termo aqui, que vem do Ayurveda, que é Dinacharya, que é uma rotina diária dentro do Ayurveda, que é de autocuidado. Então depois que eu já garanti que tá tudo bem com o mundo, que, né, já vi ali o que eu tinha que olhar, eu consigo me dedicar a um autocuidado que eu faço todos os dias, né, uma prática minha. Então é quando eu faço a minha higiene pessoal, né, eu vou no banheiro, tudo, aí eu faço minha prática de yoga, a prática de yoga, né, me deixa bem aquecida, assim, eu suo bastante fazendo, então depois disso eu tomo banho, visto uma roupa que eu gosto, eu tenho buscado me arrumar todos os dias, mesmo trabalhando em casa, porque eu acho que é bom para o moral, acendo incenso, se os meninos já tiverem acordado eu já arrumo as camas, abro as janelas dos quartos, senão não, eu desço, né, a gente mora no sobrado, enfim, começo o dia pronta, e assim eu já fico pronta pra o que der e vier ali, já começa o dia muito bem. Eu adoro fazer isso, eu me sinto muito bem quando eu tenho essa rotina de autocuidado pela manhã. Se você quiser saber mais sobre essa rotina diária do Ayurveda, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre ela, tá bom? Na sequência, eu tenho um contexto que eu chamo de organização, que é basicamente um contexto rápido, que vem logo depois dessa minha hora pessoal mágica aí, onde eu apenas garanto que todos os conteúdos do dia estão ok. Como eu trabalho com criação de conteúdo, então eu agendo muita coisa com antecedência. Então esse vídeo aqui que você tá vendo, ele não tá, eu não tô aqui numa live com você. Eu já gravei há alguns dias, ele foi pra edição e aí entrou aqui no canal. Eu deixei agendado, criei a thumbzinha, a capa, né? Então eu faço com uma certa antecedência. Então nesse momento, todos os dias eu verifico ali pro blog, pro YouTube, pro Telegram, pro Instagram, Facebook, Pinterest, todas as redes sociais, os agendamentos pro dia, se tem alguma providência que eu tenho que tomar pros próximos conteúdos e se sim eu vou identificando e vou colocando em outro contexto que a gente vai ver depois, que é um contexto de produção. Então esse é o momento só de garantir que os conteúdos do dia estão ok e de identificar se tem alguma providência que tem que tomar. É um contexto muito rápido também. Ele costuma demorar mais quando eu tô em época de planejamento maior. Por exemplo, planejando quais serão as lives do mês. Toda quarta-feira à noite, às 19 horas, tem live aqui no canal. Uma vez por mês eu defino os temas, já deixo mais ou menos ali esquematizado. Eu planejo quais são os posts do blog com relação ao tema do mês e por aí vai. Vejo, por exemplo, a programação de vídeos da semana aqui no YouTube, vejo se tá tudo ok, se tem algum vídeo que eu tenho que fazer alguma coisa, então eu identifico providências nesse momento de organização. Enfim, aí eu vou falar onde eu coloco isso, que é em outro contexto de produção mais pra frente. E assim, sabe, tem dias que um contexto demora mais do que o outro. Como eu comentei, quando eu tô em época de planejamento de conteúdo, talvez esse contexto da organização leve mais tempo. Quando é só
uma verificação já tá tudo agendado pro dia, tá tudo bonitinho. Por exemplo, hoje eu demorei assim, eu não diria segundos, mas minutos, acho que uns 3 minutos pra garantir que tava tudo ok e já fui pro próximo contexto. Mas eu identifiquei que era importante ter esse contexto ali pra eu ficar tranquila com relação aos próximos conteúdos e que não era o momento de eu produzir, só de garantir e identificar providências. Assim eu já conseguia ficar mais sossegada com relação ao que eu tinha que fazer ao longo do dia, né, em termos de conteúdo. Aí que entra um contexto que eu tenho assim 3 contextos no dia que geralmente são mais volumosos. O primeiro deles é esse que eu vou falar agora, que se chama Deep Work, como eu já citei anteriormente. Deep Work é um contexto importante porque, como eu falei, não dá pra ficar o dia inteiro fazendo atividades que demandem concentração por essa configuração atual aqui da nossa vida, todo mundo em casa. Então eu preciso trabalhar com parcimônia nele. E eu tenho várias atividades que demandam concentração. O que eu busco fazer sempre, então, é escolher uma grande coisa para eu trabalhar naquele dia, ou no máximo 3 coisas. Vou explicar melhor. Suponhamos que eu tô trabalhando no meu novo livro. Então, para mim, hoje foi um dia que a minha big rock ali do dia, né, a minha grande pedrinha que eu tinha que encaixar ali no meu dia, era realmente trabalhar na escrita do meu livro. Então, eu não escolhi nenhum outro, porque pra mim esse já ia tomar bastante tempo e eu queria ficar concentrada nesse assunto. Então, eu pude dedicar um tempão hoje desse meu contexto de Deep Work pra trabalhar no meu livro. Eu coloco ali meu fone de ouvido, coloco uma playlist no Spotify que eu gosto muito, chama Deep Focus. E bom, eu consigo trabalhar concentrada no livro, mas tem dias que eu tenho atividades de concentração que são mais rápidas, de repente revisar uma planilha, revisar um relatório, coisas mais rápidas, aí eu consigo fazer até 3. Geralmente é essa média, eu nunca elejo mais de 3 trabalhos de Deep Work pro mesmo dia, porque eu acabo dedicando mais tempo do que eu poderia, eu tenho outras coisas pra fazer, não é? E acabo ficando muito cansada, porque é um esforço mental grande, né? Geralmente, esse bloco de Deep Work, ele é feito pela manhã, mas depende muito da hora que eu acordo. Em dias que eu acordo mais tarde, ele acaba às vezes ficando depois do almoço. Mas assim, eu sempre sigo essa sequência, sabe? Eu sempre tenho esse bloco de Deep Work ali ao longo do dia. E também pode acontecer de eu pegar num dia e falar: hoje eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, eu não vou conseguir fazer nenhuma atividade de Deep Work. Então eu simplesmente não uso esse contexto, tá? Então isso pode acontecer. É muito importante dizer que rotina não tem a ver com horário, e sim consequência de atividades e com esses contextos. Eu também aproveito esse momento do Deep Work para resolver coisas da minha agenda. Então, na minha agenda, muitas vezes eu coloco algumas atividades que não dependem de horário, são mais coisas que eu tenho que saber ou fazer num dia específico. Então, às vezes tem o vencimento de uma conta que eu tenho só que verificar se caiu em débito automático ou se eu tenho que pagar e eu ainda não tinha pago. Eu aproveito para fazer ali, são coisas mais rapidinhas. E eu dou mais uma olhada nos meus e-mails e nas mensagens para ver se tem alguma coisa urgente ali. Dependendo de como eu tô mentalmente e em termos de tempo, né, que tem dias que são mais cheios que outros. Se eu tiver bem tranquila, assim, não tiver tão cansada da atividade concentrada que eu fiz, eu aproveito para zerar minhas caixas de entrada, tanto de e-mails quanto do WhatsApp. Eu já ensinei aqui no canal a fazer isso com o WhatsApp, então vou deixar o link aqui em algum lugar na descrição do vídeo para você ver como eu faço. A mesma lógica pode ser aplicada aos e-mails também. Então eu aproveito esse momento para zerar, ou no máximo então dar uma nova verificada e responder o que for mais urgente. E eu costumo todos os dias zerar as minhas caixas de entrada, tá? A não ser que algo muito excepcional aconteça, tipo eu ficar o dia inteiro fora, como não é o caso no momento, não é? Vale dizer que dentro do Todoist, né, eu crio essas listas, uma lista para cada contexto, e aí dentro delas eu coloco, assim, as atividades recorrentes, ou seja, toda vez que eu estiver naquele contexto eu tenho que fazer, como nesse caso que eu falei do contexto aqui, Deep Work, eu escolho 1 a 3 coisas que eu vou focar naquele dia, e aí na parte de baixo, no campo ali visual do Todoist, eu listo todas as ações pontuais que eu tenho que fazer. Então, uma coisa que eu faço toda semana é revisar os meus projetos, que dentro do GTD a gente tem uma prática que chama revisão semanal. E um desses passos da revisão semanal é revisar a sua lista de projetos para garantir que todas as próximas ações com relação a todos os projetos estejam listadas nas suas listas por contexto ou na agenda. Então já tem vídeo aqui no canal também ensinando sobre a revisão semanal, caso você não saiba do que eu tô falando. Mas tá tudo dentro do livro do GTD, como eu comentei com vocês. É um método, então tem várias práticas, né? Então tô comentando aqui, não deixa a semântica te assustar. Aqui no canal tem bastante conteúdo já sobre isso. E aí então ficam listados
listadas todas as próximas ações pontuais desses projetos que sejam feitas nesse contexto que é o Deep Work, por exemplo, e isso vale para todos os contextos. Então, em todos os contextos eu tenho ações que são recorrentes, toda vez que eu tô naquele contexto, diariamente, provavelmente, eu olho para ver se tem algo que eu posso ali fazer, que eu tenho que fazer, e também tem ações pontuais, ou seja, que eu faço uma única vez e já encerrou. Por exemplo, no Deep Work eu posso ter assim, revisar a planilha final da pesquisa que a gente fez no final do ano passado. Isso é uma atividade Deep Work. Quando eu finalizar, finalizou, não tem uma recorrência. Então é uma ação pontual, é isso que eu chamo de ação pontual. É bem legal falar sobre essa organização de contextos, porque organizar as suas coisas a fazer por contexto permite que a sua agenda fique livre. Tem muitas pessoas que gostam de inserir blocos de tempo na agenda e eu considero isso uma prática rodinha. O que é uma prática rodinha? Prática rodinha é que nem quando você começa a andar de bicicleta, você tá aprendendo a andar de bicicleta, e quando você começa, você tem que usar aquelas rodinhas de suporte, né? Pra você não cair, porque você ainda não tem equilíbrio. Só que quando você aprende a andar de bicicleta, o que você faz? Você tira as rodinhas, porque você não precisa mais delas. Na produtividade pessoal é a mesma coisa. Existem práticas que são como essas rodinhas da bicicleta, que a gente usa enquanto a gente não aprendeu ali a pegar o hábito da boa prática da produtividade em si. E muitas vezes, algumas pessoas, quando começam a se organizar, elas só usam agenda, elas não têm uma outra lista separada da agenda. E a agenda acaba ficando lotadaça de coisas. Uma dessas práticas dentro disso que eu tô falando é inserir blocos de tempo na agenda, como se a agenda fosse Tetris, né? Você vai encaixando os bloquinhos coloridos ali, não fica nenhum espaço pra respirar, uma loucura, onde você vai colocando tudo o que você tem que fazer, como se a sua vida fosse totalmente inflexível a esse ponto. E, gente, isso acaba causando muita frustração. Agora, é claro que esses blocos de tempo funcionam para algumas pessoas. Pela minha experiência em produtividade, assim, na última década, pelos estudos que eu já fiz, eu já entendi, e é a minha abordagem, que blocar tempos na agenda não é muito eficaz, porque a vida não é inflexível assim. Funciona melhor você ter algumas coisas específicas na sua agenda e usar essas listas por contexto, porque às vezes você coloca assim, estudar, você coloca o bloco lá na sua agenda, né? Um bloco de 2 horas na segunda-feira às 7 horas, toda segunda-feira à noite você coloca lá, estudar inglês. E aí pode ser que quando chegue na segunda-feira você fala, tô com dor de cabeça, eu não consigo estudar. Aí você vê esse bloquinho lá e fala, tudo bem, e deixa pra lá. Ou seja, não precisava ser feito naquele horário específico. Então valeria muito mais a pena você ter um bloco de contexto chamado estudos ou estudar, onde você liste todas as coisas que você tem que estudar quando você estiver disposto a estudar, ou seja, quando você estiver naturalmente nesse contexto. Vale muito mais a pena do que você tirar vozes da minha cabeça, vou colocar na minha agenda um bloco de tempo num horário aleatório porque eu acho que eu vou estudar naquele horário. Claro que é muito pessoal, que vai depender de pessoa para pessoa. Algumas pessoas precisam blocar esse horário, porque senão não tem outro dia que elas conseguem fazer. Então é óbvio que eu não estou me referindo a esses casos excepcionais, estou me referindo às pessoas de modo geral, tá bom? Então os contextos, eles são fluidos, eles não são blocos de horário na agenda. Você vai identificando quais são os contextos que você geralmente tem todos os dias, de modo geral, e aí você identifica isso. É como se fossem então os blocos da agenda, só que fora da agenda, numa lista, onde você vai colocando tudo ali que você precisa fazer quando você estiver em determinado contexto, certo? Eu tenho um contexto aqui chamado almoço, que na verdade é quando eu faço um intervalo, né, de almoço pra me alimentar, mas eu também aproveito pra descansar a cabeça. Então é um momento que eu vou lá ficar com os meus meninos, dou uma geral ali, lavo a louça, faço alguma coisa em casa e faço atividades mais de distração mesmo. Vejo algum vídeo no YouTube, dou uma navegada nos stories do Insta, converso ali com algumas pessoas, ligo de repente pra minha mãe, faço algum telefonema, pago alguma conta, coisas mais rapidinhas assim que não demandam tanta concentração, eu aproveito pra fazer nesse contexto. Almoço, então tudo que for relacionado a isso, se surgir alguma demanda ali no dia a dia, onde que eu vou organizar vai ser nesse contexto. É pra isso que servem os contextos, tá? Você analisa as coisas que você tem que fazer, o que tem que ser feito num dia ou no horário específico entra na agenda, o que tem que ser feito o quanto antes, só quando você estiver na condição mais adequada, que seria o contexto, você coloca na lista apropriada, então, e é assim que eu faço. Toda vez que surge alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu posso aproveitar esse horário de almoço para fazer, eu coloco nessa lista, então, almoço. O contexto seguinte chama-se produção, e assim como o Deep Work, ele é um contexto que geralmente eu tenho mais atividades. Por quê? É quando eu trabalho
na produção ali de coisas, né? Então, assim, aulas, vídeos aqui pro YouTube, materiais, tudo que envolva produção. Não é que não seja uma atividade de concentração como Deep Work, é que o Deep Work eu preciso de cérebro mais descansado para fazer. Aqui, por exemplo, para eu gravar esta aula aqui pro YouTube que eu tô gravando, eu tenho um script que eu fiz no Deep Work. Eu tô aqui agora só sentando e conversando com vocês. Então, é um contexto diferente para mim. Então, esse é o meu momento do dia, que também eu tenho bastante atividades, e aí eu tenho uma priorização, então eu trabalho primeiro nos meus cursos, né, nas aulas, nos materiais, dou suporte aos meus alunos, nos fóruns das aulas, suporte técnico, eu verifico se tem alguma pendência ali em e-mail que a minha assistente me enviou, eu vejo os grupos de alunos que a gente tem no Telegram para dar uma assistência ali, tem alguns no WhatsApp de grupos de cursos mais antigos que ainda estão lá, aí eu vou pro conteúdo gratuito, então eu verifico, eu trabalho nos posts do blog, trabalho aqui nos próximos vídeos do YouTube, eu gravo vídeos, eu reviso alguns textos, insiro links no blog, respondo comentários aqui, enfim, trabalho assim em toda essa parte de conteúdo, tem coisas recorrentes e tem coisas pontuais, então, por exemplo, eu quero tirar fotos do meu bullet journal de março para atualizar o painel no Pinterest, é nessa parte da tarde que eu faço. Terminei de ler um livro, tenho que fazer uma foto bonitinha dele para postar no Insta, então a produção dessa foto vai entrar nessa parte aqui, nesse contexto que chama produção. Eu também vejo então as redes sociais, atualizo foto de perfil, essas coisas, atualizo o link, vejo o que precisa fazer, vejo todos os comentários, respondo aqueles que eu consigo, às vezes tem muito comentário, não consigo dar conta, mas normal, eu geralmente consigo pelo menos ler todos. E aí faço aquela última triagem de mensagens, né? Então eu fico sempre de olho nas mensagens, ao longo do dia eu trabalho sem notificações ligadas no celular, isso é incrivelmente importante para a concentração. Aí, então, em períodos alternados do dia, eu olho as minhas mensagens e vou respondendo o que tem ali para ninguém ficar me esperando muito tempo também. Mesmo assim, eu recebo muita mensagem nessa época aqui, tá todo mundo fazendo home office, eu tenho recebido muito mais mensagem que o normal, então tem que aumentar o fluxo de verificação para não deixar ninguém na mão durante tanto tempo. Aí, quando eu termino essa parte da produção, a minha mente precisa de um intervalo. Eu preciso fisicamente fazer um intervalo para conseguir descansar e fazer outras coisas. Então eu tenho esse contexto chamado intervalo, que é o momento que eu faço a transição entre essa vibe de trabalho e a vibe de ficar mais em casa, sabe? E aí eu faço uma prática final de yoga um pouquinho mais rápida, né, que é de saudação ao sol também, então eu faço só uma prática só para finalizar o meu dia e desestressar mesmo, acalmar a mente, faço uma nova meditação, eu faço uma leitura de algum livro, por exemplo, eu sempre estou com algum livro de budismo da tradição que eu sigo em andamento, então eu aproveito para ler um trecho, alguma coisinha para acalmar a mente mesmo. E aí eu faço meu jantar, que geralmente é mais cedo que o dos meninos, aí eu faço um jantar leve, assim, uma sopinha, algo do tipo. E isso é esse meu bloco do intervalo. Então se tiver alguma ação pontual também que eu tenha que fazer nesse momento, eu coloco ali. Vale dizer também que eu acho que essa pergunta pode surgir, que lá no Todoist eu só tico, né, como concluída as ações quando elas são pontuais. Quando elas são recorrentes, eu deixo elas lá como lembretes, mas eu não tico como concluída, eu deixo lá. Porque eu já tentei, o Todoist tem uma configuração ali no agendamento que você pode colocar para repetir todo dia. E aí fica uma recorrência. Eu já tentei usar, e assim, é muito pessoal, pode ser que você prefira fazer dessa maneira, mas eu prefiro não deixar isso, porque fica sobrecarregado. Ele tem uma guia lá chamada Hoje, e daí fica lá, sei lá, 56 atividades pra hoje. Eu olho aquilo e fico meio zureta, sabe? Eu não gosto. Eu prefiro deixar ali só o que forem atividades pontuais que tenham um vencimento pra hoje mesmo, porque isso me dá uma noção melhor de priorização das atividades. Então, sempre que eu tô no contexto, eu entro, trabalho com aquele contexto aberto ali no meu computador ou no celular e vou verificando o que tem ali pra escolher de acordo com a prioridade. Mas eu não tico quando for algo recorrente, então é assim que eu faço. Pra mim, funciona muito bem. Aí eu tenho um contexto muito bom que eu adoro, que chama Hora do Rush, que é o momento, então, aqui em casa que eu saio do home office e vou, né, interagir mais com os meninos e tal, e fazer coisas da casa. Então, faxina, janta, arrumar as coisas que estão fora do lugar, pregar, né, o relógio na parede, como eu falei pra vocês. Esse exemplo tá bem aqui porque eu acabei de pregar o relógio na parede. Dobrar roupa, tirar roupa da máquina, guardar roupa no guarda-roupa e tudo mais. Essas coisas de casa, assim, acabam sendo nesse horário do rush. Vou preparar comida, vou jantar. Se a casa estiver muito barulhenta, é assim, eu tenho uma particularidade minha que eu sou muito sensível a barulho. Eu fico irritada
irritada com barulho, fico estressada. Então se a casa estiver muito barulhenta, eu coloco um fone de ouvido, fico ouvindo música ou um podcast ou algum vídeo ali do dia que eu queira acompanhar. Tem vários canais no YouTube que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar diariamente assim as atualizações. Coloco, fico ouvindo e daí eu consigo fazer minhas coisas numa boa, é bem tranquilo. E é um horário de rush mesmo, que tá todo mundo ali meio que pra lá e pra cá fazendo as coisas. É o horário que os meninos jantam, então a gente prepara a janta, vê tudo que tem que ser feito ali naquele momento. Então é bem aquele horário, tipo, entre umas 6 e umas 8h30, sabe? Mas como eu falei, não tem muito a ver com o horário, é mais a condição que está acontecendo ali no momento. É que eu falo do horário porque nesse caso tem a ver com a janta, mas tirando a janta, todo o restante pode ser feito em outro horário. Quando termina esse rush todo, tem o de noite em casa, que é basicamente um momento mais de lazer. O que que marca a mudança de um contexto pro outro? Quando eu termino de fazer tudo aqui no rush, eu tomo um banho, coloco meu pijaminha ou uma roupa mais confortável ali. Atualmente, ó, eu estou trabalhando, olha, gente, de calça de moletom, camiseta e tênis. Então, assim, eu tô com uma roupa confortável ao longo do dia. Mas, enfim, coloco um pijama e aí eu separo a hora do rush pra hora de descansar. Essa é a minha transição, essa é a transição que eu faço. Se os meninos, por exemplo, estiverem jogando videogame ou fazendo alguma coisa juntos, eu aproveito pra estudar, ou se eu tiver que estudar alguma coisa, eu falo, a gente tem só que assistir uma aula aqui que vai vencer hoje, senão eles vão tirar do ar e tal. Faço nesse momento. Então é um novo momento de concentração, assim, que eu tenho. Não é todos os dias que eu faço, mas faço. Eu respondo algumas mensagens pessoais, então minha mãe, minhas amigas, né? E são momentos de lazer diversos, assim, toco um violão, o meu filho às vezes tá tocando teclado, fico lá com ele, ou a gente faz alguma coisa juntos, a gente assiste um filme, assiste uma série, mas essencialmente é hora de descansar, sabe? Aí, antes de dormir, é a rotina que eu chamo de check-out. Assim como eu tive o check-in no começo do dia, tem o check-out também. Então, são algumas coisas que eu faço pra proporcionar uma noite de sono legal, assim. Então, eu tomo minhas vitaminas, eu dou uma última geral ali nas coisas pra ir dormir tranquila, dou boa noite pra eles, vou ler na cama, faço uma automassagem, faço minha higiene pessoal. Enfim, são pequenas coisinhas que eu coloco ali pra me lembrar de fazer todos os dias, que de modo geral eu até já faço no piloto automático, mas eu me sinto confortável de colocar ali. E mais uma vez, se tiver algo pontual pra fazer, eu coloco ali também pra me lembrar de fazer. Ter desenhado essa rotina pra esse momento que a gente tá vivendo, pra quarentena, me ajudou demais, porque assim eu consigo fazer tudo que eu tenho pra fazer e me dá muito foco pra escolher o que fazer, porque não dá pra ter a mesma rotina que eu tinha antes. Então, entender como tá a minha rotina agora me ajuda a ter mais equilíbrio entre as diversas áreas da vida, me ajuda também a focar melhor quando eu preciso focar, a respeitar os meninos aqui junto comigo. Então, assim, eu não vou ficar o dia inteiro trancada no meu home office gravando ou escrevendo. Eu uso com sabedoria esses momentos quando dá ao longo do dia. A gente ainda tá se encaixando aqui nessa rotina, mas agora eu acho que vai, sabe? Depois que eu reformatei os meus contextos, tá fluindo super bem. E é o que eu recomendo que você faça, sabe? Tentar ver o que já funciona naturalmente pra você. Por exemplo, tem pessoas que ficam com muito mais energia de noite ou no final da tarde, começo da noite. Então, como que você pode aproveitar esse momento pra fazer o que você tem pra fazer? Porque às vezes você fica se forçando a fazer as coisas em outro momento e não rola. Então, em vez de pensar em horário, pensar nesses contextos, eu acho que isso pode te ajudar bastante. Eu ainda vou alimentar melhor todos esses contextos, como eu falei pra vocês. Tem um post no blog onde eu coloco os prints, descrevo em detalhes. Eu ainda vou alimentar melhor, eu quero colocar algumas checklists, alguns lembretes e recadinhos que eu acredito que possam ser legais, como eu mostrei aqui, vocês viram. Eu coloco sugestão de coisas pra fazer, então esse é o momento de tomar café, ouça a playlist e tal no Spotify que pode te ajudar, porque são coisas que eu sei que funcionam bem pra mim em determinados contextos, então diariamente eu tô acrescentando essas coisinhas pra me ajudar a ter uma rotina mais legal. Mas eu tô adorando fazer assim, espero que esse vídeo te inspire a personalizar a sua rotina de uma maneira que funcione aí pra você, pra sua casa, pra todo mundo, tá bom? E espero de verdade que seja útil. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço pra você ajudar o canal da seguinte maneira. Em primeiro lugar, dando um like. Isso é muito importante, o YouTube vê que esse vídeo é legal e daí ele recomenda pra outras pessoas. Se você achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, seus amigos, colegas de trabalho, compartilha com eles no WhatsApp, compartilha nas redes sociais. E se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Você pode habilitar o sininho, porque daí o YouTube te manda uma notificação mesmo, dizendo que tem vídeo novo por aqui. Se você não habilitar o sininho, ele não avisa. Você tem que entrar ali nas suas inscrições pra visualizar ou entrar aqui no canal, tá? Dessa maneira você super ajuda. E se você já for membro recorrente aqui no canal e você quiser colaborar mesmo, você pode
assinar o canal, que é uma assinatura que você faz mensal, que assim você ajuda a investir nesse conteúdo e garantir que sempre tenha conteúdo gratuito aqui pra todo mundo. Eu uso esse valor arrecadado mensalmente pra investir em coisas pro canal. Iluminação, microfone, câmera, materiais, livros pra fazer resenhas e tudo mais. Então, assim, me ajuda bastante, tá bom? E é um reconhecimento pra esse trabalho, então eu agradeço demais. Muito obrigada por estar aqui, então, e até o próximo vídeo.